Denise, o que mais você gostaria que nós soubéssemos sobre o seu ministério? Olha, essa é uma pergunta que não posso ter resposta, porque nós temos algo assim insondável, maravilhoso, e nós poderíamos ficar horas e horas aqui falando, não é? E eu teria muitas outras coisas para falar, porque a profundidade de Deus é tremenda, as experiências são diárias. Mas uma das coisas que muito me agrada é ver as faculdades, as universidades me chamando para falar. Eu estive várias vezes dando palestra, por exemplo, na Universidade Cândido Mendes, recebi até uma homenagem na Gama Filho e na Estácio, poder ajudar universidades, principalmente na área de direito, né? Turma de direito, falando principalmente, como eu estive convidada a falar na Cândido Mendes uma vez, para todo o grupo que estava reunido numa aula de sociologia, turma de direito, mas na aula de sociologia. E o professor ali nos ouviu e eu fui muito bombardeada por aqueles universitários, principalmente um que levantou e dizendo: olha, a senhora faz esse trabalho, mas a senhora nunca teve um familiar que foi roubado ou morto, como eu tive meu pai morto. Eu sou até isso mesmo. Como é que a senhora pode estar levando a palavra para esses homens? Como é que a senhora pode dedicar a sua vida para esses homens, para essas mulheres que fizeram tanto mal? E como que a senhora pode fazer isso? E se alguém, ele falou assim, e se alguém da sua família, seu pai, sua mãe fosse morto por um deles, a senhora ainda continuaria a fazer esse trabalho? E eu sem nenhum pensamento, sem titubear, responder 2 vezes mais, até que meu pai ou meu familiar fosse a última vítima dessa pessoa. E todas as respostas que eu dava para tudo que eles colocavam, né? Muito revoltoso, é uma coisa muito até revoltosa. Depois aquele professor tomou a palavra, muito emocionado, e disse: olha, tudo que vocês ouviram hoje não está em nenhum livro de sociologia, vocês não vão encontrar, vocês tiveram que aprender aqui a ouvir. E também na Estácio, um grupo de psicologia social. Eles queriam vir, além da minha palestra, conhecer o trabalho. E foi muito triste ver aqueles jovens universitários tão amedrontados, tão apavorados, também tão preconceituosos, entrando naquele presídio e saindo muito quebrantados. Isso para mim tem sido maravilhoso, poder dar palestra em igrejas, em faculdades, em colégios, em tantas outras universidades, e poder mostrar que não é assim como a mídia pinta, como a mídia mostra, essa coisa pavorosa, horrorosa. Existem homens ali, mulheres ali, com coração, com mente, que erraram sim, mas estão pagando pelo seu erro. Eu não faço apologia ao crime, eles sabem muito bem que eu sou muito durona. Alguns diretores me chamam de missionária sargento, porque todos eles têm um respeito muito grande, porque eu ajo com ternura, mas com firmeza, e eles me obedecem, a ponto de, uma vez numa penitenciária em Bangu, eu realizar um torneio de futebol, que a maioria só queria jogar bola, não ia para o culto. Então eu falei, se eu quero me aproximar desses homens, eu tenho que usar a estratégia deles. Sem entender nada de futebol, você vai me ver dando um chute nesse dia, você vai ver uma foto, eu dando o pontapé inicial, foi um mico tremendo, né? Mas eu tinha que me aproximar daqueles homens, aqueles jovens. E então eu criei um torneio de futsal com eles, com a ajuda de um grupo de atletas de Cristo. Eu consegui montar um torneio de futsal com a federação deles lá dentro. Então, foi uma semana do Torneio da Paz. Só que eu fiz um trato com eles. Antes do futebol, a palavra de Deus. Então, eles ficavam sentados ouvindo a palavra. E depois tínhamos o torneio. E naquele torneio foi muito interessante, porque o chefe de segurança desse missionário, no momento que eu acertei com o diretor e chefe de segurança, eles falaram, não há problema, vamos fazer o torneio, mas tem uma coisa, eles só vão sair quando a senhora chegar. Então foi um terror, porque aquela semana inteira eu tinha que ir para aquela penitenciária, senão eles não saíam para jogar. E quando eu chegava naquela penitenciária, tinha mais 600, 700 presidiários me esperando, ele abriu o portão, saiu tudo comigo ali, eu sozinha ali com eles. Quer dizer, foi uma coisa assim tremenda, né? Mas se eles tivessem que fazer alguma coisa comigo, eles faziam, porque eles não eram cristãos, eram homens crus, ainda meio violentos. Então eu quero dizer o seguinte, o ser humano corresponde ao que você faz, como a palavra de Deus diz, tudo que o homem quer que vocês façam, fazei a eles também. Naquele torneio da paz, foi uma semana que até hoje se comenta ali, foi a melhor semana naquela unidade, verdadeira paz, disciplina. E eu tive 80 decisões ao lado de Jesus Cristo. Muitos deles estão hoje trabalhando na igreja, me ajudando, são meus ajudantes.
e eu ganhei para Jesus naquele torneio. Então, a prisão, a penitenciária, é um local como outro qualquer, com seres humanos, que é raro sim, erros às vezes tremendos, mas que não devem ser compreendidos nem aceitos, mas que nós também não podemos colocá-los prontamente como pessoas que não merecem nem o nosso respeito, são seres humanos. Então, muitas pessoas temem chegar nas prisões, ficam apavoradas. Algumas igrejas que eu vou pregar, a senhora conversa com eles, a senhora toca neles, como se fosse um ET, uma coisa assim, extraterrestre. Não, são homens e mulheres que erraram, a maioria, muitos deles reconhecem os erros e precisam de nossas orações, de nossa compreensão, e nós como cristãos principalmente, da nossa compaixão para com eles. Jesus Cristo, quando olhou aquela multidão, ele disse: eu tive compaixão por eles. E os discípulos disseram: despede, manda embora essa multidão porque vai nos incomodar. Mas Jesus disse: não, vocês vão ter que cuidar deles, vocês vão ter que dar comida para eles. Assim Deus fala às igrejas hoje, assim Deus fala ao povo de Deus, que os presidiários são também um compromisso nosso, como servos de Deus, que creem na palavra do Senhor, que é a única que liberta. Uma das outras coisas também que eu sou muito feliz é de ver quantas pessoas hoje já fazem o seu trabalho e começaram comigo. Hoje eu tenho igrejas que já têm trabalho nas unidades, tudo, começaram comigo, hoje já tem o seu trabalho, seu ministério independente, são um leque de trabalhos em várias outras unidades, porque eu sozinha não posso atender a todas. Então Deus tem despertado vidas, Deus tem despertado corações, e eu espero que Deus desperte muito mais, que essa obra precisa muito de obreiros. Eu já vou parar. A qualquer momento eu vou ter que parar. Eu não sou eterna nesse trabalho. Então tem que haver uma continuidade. E a minha oração é que com esta minha palavra, Deus toque nos corações e desperte outras vidas para que continue a obra.